I will run, I will climb, I will soar. Ter sido a primeira a aceitar o desafio lá no grupo da orientação otimista. Obrigada. E o desafio era mesmo este, portanto, o objetivo do grupo da orientação otimista em tempos de superação. Cada um de nós e cada elemento do grupo e cada elemento da sociedade, todos nós temos formas diferentes de nos superarmos e irmos vivenciar as nossas experiências no nosso dia-a-dia. O desafio é para haver um pouco da partilha. E tu, Ruth, o que é que tens para partilhar connosco? Que tipo de ferramentas para automotivação e para autoanimação? Olha, eu, consoante o teu desafio e o que tu me disseste, achei que para este desafio era interessante vir com uma questão que é... Uma questão não, é dizer às pessoas se elas realmente se conhecem elas próprias, se elas conhecem a sua essência. Acho que é algo fundamental e que vem a propósito deste teu tema na tua página. Bastante. Então, o tema é conhece-te a ti mesmo, é isso? Exatamente. Muito bem. Então, fala-me um pouco sobre esse tema, do conhece-te a ti mesmo. Olha, como é que vamos fazer isso? Como é que vamos fazer isso? É assim, primeiro a pessoa tem que perguntar-se se ela realmente se conhece a ela mesma. A primeira coisa que a pessoa vai dizer é claro que me conheço, então eu sei quem eu sou. Mas depois começamos por fazer certas perguntas que sabes quais são os teus valores? Conheces os teus valores? Conheces as tuas limitações? Conheces as tuas crenças e os teus comportamentos? Conheces-te realmente? E a pessoa fica a olhar para ela e... sim, conheço, mas fica aquela dúvida. E então é assim, a pessoa... acho que todos nós devíamos de ter este tipo de conhecimento. Ter um autoconhecimento de si mesmo. Porque é que temos certas reações, como é que a nossa mente funciona, como é que podemos mudar e nos adaptar melhor a certas situações. Acho que é um tema muito interessante e que todos nós, como indivíduos e como pessoas, como seres humanos, deveríamos de ter este conhecimento de nós mesmos e estas ferramentas para nos questionarmos no nosso dia-a-dia se estamos a ser fiéis a nós mesmos. Boa, sermos fiéis a nós mesmos e conhecermos, isso parece muito, muito, muito interessante. Explica-me lá um pouco mais, como é que a gente pode fazer isso? Quais são as tuas dicas? Olha, dicas, é assim, se calhar vou primeiro pelos benefícios. Eu acho que a pessoa tem que saber quais são os benefícios que podem tirar de se conhecer a elas mesmas antes de saber qual é que é a dica. Eu não sei se concordas comigo. Concordo, é isso mesmo. Então, com benefícios? É assim, a pessoa, exatamente, é assim, a pessoa tem, ao autoavaliar-se, ao autoconhecer-se, vai ter muito mais autoestima, vai ter muito mais confiança em tudo na vida que ela vai fazer. Vai ter mais amor próprio, estabilidade emocional, são tudo coisas que nós no nosso dia-a-dia não pensamos. E acho que é muito importante estes benefícios ficarem bem na cabeça das pessoas. O autoconhecimento traz muita estabilidade na nossa vida, principalmente o nosso autoestima, a nossa segurança, o amor próprio, que hoje em dia há muita falta dele. Sim, isso vai um pouco daquele de encontro de tipo, está tudo bem? Mais ou menos. Então, mas mais ou menos o que é que te falta? Não sei. Então se tu não sabes, quem é que vai saber? Exatamente. Não é? Se a pessoa um pouco por aí. O que é que falta, então o que é que andamos cá a fazer? Exato. Eu falo um pouco do meu propósito e do trabalho que vou fazendo quando eu pergunto, então, o que é que te falta para ser feliz? Ou como é que és feliz? Ops! E a pessoa não sabe. A grande maioria não consegue responder. Não. Ou então só tem uma coisa a dizer, ou duas.
E E quando apaga. a puxar, e quando se vai-se dando dicas, eu, como sabes, eu gosto muito da parte da escrita e normalmente os trabalhos de casa sempre, bora lá, uma lista, diz, não, de certeza que há mais, tens de ter pelo menos 7 ou 8, vamos, Sim, sim. de repente ela, afinal, e pronto, e acho que, não sei se, e diz-me se estou errada, se aquilo que estás a falar do conhecimento, do autoconhecimento que estás a falar passa um pouco por aí. Passa também por aí, passa completamente. É que nós não pensamos naquilo que realmente nós queremos. As pessoas hoje cada vez estão mais individualistas. Estão individualistas e também arrisco a dizer um bocadinho egoístas. Porque se tu tens, eu tenho que ter melhor do que tu. E isto, infelizmente hoje em dia, vê-se muito. E depois quando perguntamos o que é que ela realmente quer, ela não sabe. Porque Mas, o que ela quer passa porque o outro tem, então eu também quero ter. Até gosto, então também quero ter para mim. Mas deixa-me só referir essa parte do egoísmo, porque nós há determinados adjetivos, e pronto, eu, uma vertente mais otimista, positivista, portanto, o egoísmo poderá ter o polo negativo e o polo positivo, não é? Porque nós podemos ter um egoísmo negativo e um egoísmo saudável. Aqui a questão é as pessoas, em vez de viverem em função da vida dos outros, passarem a viver a sua própria vida, não é? Assumindo o controle do seu carro, da direção da sua própria vida e não olhar para os outros como comparações, mas sim como o que é que eu gosto de acordo com as minhas características inatas, de acordo com os meus gostos pessoais, de acordo, como tu bem disseste há pouco, os valores, os quereres e aquilo que realmente lhe faz feliz e adaptando-se às principalmente muitas características inatas, porque cada um de nós é um ser individual, portanto nós somos especiais. Exatamente. E aí moldar então a sua própria vida em função disso, e não, como eu costumo dizer, à carneirada como toda a sociedade e como toda a gente anda. Exatamente. Por isso é que eu digo que eu costumo dizer que sou ovelha negra na família, porque se eles vão todos para ali, então eu opto por ir por aquele lado. Opa, eu então tenho duas. Eu sou a ovelha negra da família e sou o ET na sociedade. Completamente, sim. Mas olha, felizmente, temos muito mais. E felizmente somos cada vez mais ovelhas negras e cada vez mais ETs. E esse é o grande lado positivo. Aliás, nós somos um grupo com o número de membros que temos e cada vez mais nas redes, e tu própria também deves ir apercebendo isso, cada vez mais se vai falando do desenvolvimento pessoal, da espiritualidade, de várias ferramentas de autocura, não é? Exatamente. E ainda bem, porque o nosso planeta agradece, porque realmente cada vez somos mais e cada vez estamos mais despertos para o desenvolvimento pessoal. O que é muito bom, mas assim como tu estavas a dizer, a parte do egoísmo, é assim, é a minha definição, basicamente foi aquilo que tu disseste, não é por ser, lá está, há várias definições e cada um tem a sua própria definição e tira as suas próprias conclusões. Para mim o egoísmo é eu só pensar em mim, mas ao mesmo tempo não pensar em mim, porque eu só quero aquilo porque outra pessoa tem. Ou então tenho que ter melhor. Pronto, esta é a minha definição de egoísmo, mas isso não quer dizer, e vamos frisar aqui, que não é um egoísmo de maldade, é um egoísmo de nós não termos a certeza dos nossos valores, que a maior parte das vezes é o que acontece, e quando não sabemos nós vamos à procura e olha, eu gosto daquilo, epá, aquilo é interessante, eu também quero. Oh Ruth, deixa-me só interromper-te. E será que isso tem alguma coisa a ver também com as limitações e as crenças que nos foram passadas na nossa educação? Claro que sim, claro que sim. E à medida que a pessoa vai ter conhecimento e vai se autoavaliando, tem perfeita noção disso. Sim, completamente. Então, e agora, portanto, falando dos benefícios, já damos Essas ferramentas, não é? Sim, são as ferramentas, não é? A parte importante. Vamos à prática. Teoria. Na prática, exatamente, na prática é assim, eu também estou a falar com uma pessoa que já tem
um autoconhecimento bastante mais alargado, não é? Quanto mais cheio, menos cheio. Não, já sabes, tu já tens noção de quais são os teus valores, tu já tens outro tipo de noção das coisas. Sim, sim, vou, já agora que estás a dar essa dica, vou partilhar algo contigo e com todos. Eu apercebi-me há questão de 2 anos, e foi há relativamente pouco tempo, daí eu dizer que eu acho que quanto mais eu conheço, menos eu me conheço. Porque isto é uma evolução constante. E é sempre mais. E eu apercebi-me de algo muito, para muita gente pode ser muito simples, mas que eu nem sequer tinha essa consciência. Eu tinha uma crença que ao mesmo tempo era uma limitação. Fazer perguntas. Todas elas tornam-se limitações, sim. Fazer perguntas. Perguntar. Atenção, perguntar. Portanto, agora estou-me a lembrar, provavelmente quando eu era criança, pequenina, cada vez que eu perguntava de cor é o céu, de cor é o mar. Alguém te limitava, alguém te dizia tantas perguntas, para que é tantas perguntas? E tu lá foste. Não é? Pronto, e então eu adaptei isso como algo muito mau, muito ruim, e eu tinha imensa dificuldade, não só para os outros, como para mim mesma. Exatamente, porque cresceste com aquela sensação que perguntar era mau. Exatamente, posso dizer que a vida... Pode resolver isso, não é? Já foi? Já está! Pronto, lá está. Lá está. Portanto, que eu estou aqui, né? Então, quem diria há 2 anos atrás que hoje eu estaria aqui no papel de entrevistadora? Exato. Ora, lá está, a fazer-me perguntas. Era impensável! Portanto, daí o nosso autodesafio, não é? E nada mais, porque nós estamos aqui hoje no dia do desafio. Eu desafiei, tu aceitaste, e parabéns a ti, e parabéns a mim, Olha, parabéns a nós. Vou-te interromper porque vou aproveitar esse bocadinho, porque também sou humana e também tenho crenças, e esta era uma das minhas crenças. Falar em público, falar... Isso mesmo, eu aceitei logo o desafio. E lá está, também vem da minha infância, vem de uma professora que me pôs a falar no quadro, né, para os outros alunos, e ela constantemente me a rebaixar e a envergonhar perante os meus colegas e os meus colegas a rir. A partir desse momento, eu criei ali sim uma crença limitadora que falar em público era mau. E nunca mais consegui falar em público. E então hoje, desafio aceito, prova superada. É mesmo. Muito bom, muito e nós bom. estamos sempre a aprender, estamos sempre com desafios constantes e diariamente. A questão é mesmo sair da nossa zona de conforto e bora lá. E é isto, é a união de sincronias, não é? Eu acho que em partilha e o apoio mútuo, ir-nos desafiando conscientemente e às vezes até inconscientemente, ir-nos desafiando uns aos outros e bora lá, vamos evoluir, vamos crescer, vamos vergonha, não há vergonha, vamos lá. É feedbacks, a gente aqui só pode pensar, temos feedbacks, não correu bem, olha para a próxima, vou fazer melhor, tenho que mudar isto, isto e isto. Bora, chuta para a frente, bola para a frente. Qual é a melhor forma de aprender, Ruth? Errando. Opa, maravilhoso, olha eu a fazer perguntas. A gente, como é que nós aprendemos? É sempre errando, a gente erra, muito bem, então vá, voltamos outra vez ao cavalo, voltamos novamente a tentar. E por aí em diante, a gente só aprende no erro. Mas lá está, mais uma vez vamos às crenças e às limitações, que é, fomos educados, não é? Pelos nossos familiares e eles fizeram o melhor que sabiam com os recursos que tinham e a sociedade. Claro, muito bem. É que fomos educados de que errar era mau, não se podia errar. Sim. E agora eu faço outra pergunta: és perfeita? Claro que não. Alguém de vocês que nos está a ouvir sente-se um ser perfeito? Não há perfeição. Eu costumo dizer, eu sou o ser mais imperfeito que existe à face da Terra. Agora, completamente. Eu todos os dias erro e no dia a seguir vou voltar a errar. Mas não faz mal, estou a aprender. Aqui era aí que eu ia chegar. Portanto, o facto de eu ter esta perfeita noção de ser um ser imperfeito e amar-me por isso,
atenção, sou um ser imperfeito, mas que me amo e valorizo-me por isso, Exatamente. porque eu sou um mero aprendiz e todos os dias eu estou a aprender. Exatamente. Todos os dias eu estou a esforçar-me para fazer melhor ainda. Claro que sim. E com o erro vou Tira aperfeiçoando. Criativa, quem me conhece sabe disso, que sou uma criativa por natureza e quero as coisas. Não és nada. Não! Agora, não! Agora, pecava imenso o nível de exigência pela perfeição. O que hoje não. Sim. Tá bom, siga, vamos, não Exatamente. interessa. Exatamente. Amanhã é melhor. E a partir daí comecei a fazer muito mais coisas, comecei a trilhar um caminho completamente diferente daquele que eu fazia há 2, 3 anos atrás. Exatamente. Porque eu própria me autossabotava. Claro que sim. Esse lá está. É uma maneira de nós dizermos eu não consigo, porque nós vamos nos autossabotar. Aquela é a nossa zona de conforto. Tens que dar o pulo. Mas tu assim, não, eu estou tão bem aqui, porque é que eu vou para ali? Então deixa-me aqui, então vamos sabotar. Uma Karina, eu agora dava um puleiro para dentro de uma piscina porque estou cheia de calor. Não, olha, estás a ver aqui a minha ventoinhazinha atrás? Espetáculo. Ai, está bom, eu fui para a piscina e para a praia. Podes crer, mas é que podes crer. Mas eu visualizo agora que estou dentro d'água e está tudo perfeito. Exatamente, pensa assim, está um dia maravilhoso, está um fresquinho, está aqui a passar uma brisa maravilhosa e sentes a brisa a passar assim no teu corpo. E maravilhoso. Esse calor que aí tens. Então, vamos lá focar. Então, ferramentas, não é? Vamos às ferramentas rapidamente por tópico. Então, olha, uma das que deveriam de ser, eu só vou dizer duas porque são aquelas que eu acho essenciais para nós fazermos no nosso dia a dia. A meditação, estarmos connosco mesmo, com a nossa mente, pensar no que temos para fazer, nos desafios que nos estão pela frente, mas meditar, estarmos sozinhas com a nossa mente é essencial. Algo que tu já fazes diariamente. Deixa-me só fazer aí uma breve abordagem e para desmistificar a história do meditar, que para meditar é preciso estar muito zen, meia hora, 1 hora. Ai, não, 2 minutos, 3, está bom. 2 minutos, 3 minutos, é parar. Exatamente. É sentir. Exatamente. Às vezes é preferível a pessoa ter esse hábito de ter a consciência, porque o meditar é sentir-se no aqui e no agora, no momento presente. Nem estar no pensamento do passado, nem a projetar o futuro. É estar no momento presente. Exatamente. E quando nós conseguimos dedicar, nem que seja 2, 3 minutos diários, ou uma vez por dia, ou várias vezes por dia, garanto-vos que as coisas vão correr melhor. E, entretanto, vou ter novas novidades, que é para não haver sequer desculpas. Exatamente. Olha, por exemplo, eu até diria, podem fazer várias vezes por dia. Por exemplo, estão no trabalho, vem um colega ao longe, fogo, eu não suporto aquela pessoa. Ok, então, entra para a tua mente, faz uma meditação, 2 minutinhos, respiras fundo e estás pronta para o resto do dia. Vais ter uma reunião com o patrão, a reunião é difícil. Acalmas-te, fazes a tua meditação, ninguém precisa saber que estás a meditar. Estás no teu lugar de trabalho, fechas os olhos ou mantens os olhos abertos, tanto faz, estás ali um bocadinho com a tua mente sossegadinha, calma, acalmas e entras para a reunião. Tudo corre muito melhor se nós fizermos isto. Essa dica da meditação é excelente, deixa-me só referir e não vou prolongar muito, talvez eu me autodesafie, entretanto faço um só sobre meditação, porque aqui a questão é, a meditação não é só estar quieto, nós podemos meditar a cantar, a ouvir música, a dançar, a pular, a saltar, a tomar um banho, portanto há infinitas possibilidades de meditar. Exatamente. Cada um tem que se adaptar à sua própria essência, de acordo com as suas características inatas. Eu estava só a dar este exemplo porque há muita gente que trabalha com mais pessoas no escritório ou num outro local de trabalho
e isto é bom para que as pessoas percebam que os outros não precisam de saber o que é que ela está a fazer. Ela deixa-se estar ali sossegadinha, na dela, na secretária dela ou no local de trabalho, e está só com os seus pensamentos, o dia corre bastante melhor. Ok, para além da meditação. É o autofeedback, estarmos constantemente a nos avaliar a nós mesmos. Espera aí, para tudo. Explica lá como deve ser, o que é essa coisa do autofeedback. Então é assim, o autofeedback é nós avaliarmos as nossas ações, os nossos comportamentos, sabermos as nossas qualidades, as nossas crenças, as nossas capacidades, é avaliarmos tudo aquilo que nós fazemos e tudo aquilo que nós somos. Por exemplo, tive agora uma reunião, descambei, gritei, ok, então vamos lá ver, porque é que eu fiz aquilo? Ok, fiz aquilo, sim senhora. Então, como é que eu posso melhorar este meu comportamento? Este meu comportamento não foi o mais correto perante os meus colegas e perante a minha essência. Não era aquilo que eu queria. Então vamos lá avaliar como é que eu posso mudar, como é que eu posso fazer diferente e vou alterar o meu comportamento para uma próxima. Ok, então aquilo que estás a querer dizer, portanto, é que o autofeedback é a forma, é uma autoanálise sem julgamentos, sem críticas, simplesmente como observadores de nós próprios, onde nós, como se passasse uma pequena imagem, lá está, um bocadinho de meditação, fazer o filme daquilo que se passou e como é que poderia ter feito diferente, qual é a aprendizagem que posso tirar daqui, onde é que posso melhorar. Mas nisto, assumindo à partida que somos seres em construção e reestruturação, portanto, ir a aprender constantemente e ir fazendo todo esse aproveitamento. É isso o autofeedback? Pronto, isso era o que eu ia dizer. É assim, temos que ter consciência que tudo o que nós fazemos pode ser melhorado e que não há julgamentos. É assim, não podemos estar a julgar, nem podemos estar a criticar, porque tudo pode ser aprendido e alterado. E então o que temos que fazer é exatamente isso, é nem que vejas como um filme, ou vejas como estás na varanda e vês lá embaixo a passar, não interessa a maneira como o fazes, mas dizes, não estive muito bem aqui, então como é que eu posso alterar isto? Como é que eu posso fazer diferente? Como é que eu cheguei a este ponto? Como é que isto interferiu comigo? É fazer-me, olha, a pergunta como? Então, e também podemos pegar aqui no outro ponto, que é, se nada é por acaso, qual é o propósito de tudo isto? Portanto, como é que eu posso aprender? Não é? E aí temos uma forma mais positiva de ver a coisa, não é? Aliás, eu costumo dizer, nós temos duas formas de aprender, ou na dor ou no amor. Sim, infelizmente nós temos a tendência de aprender na dor. São muito poucas as pessoas que têm a tendência de aprender em amor. Lá está. Infelizmente ou não. A dor provoca o gatilho, não é? Exatamente. A dor funciona para a mudança, não é? Sim. Agora, se tiver uma zona, a pessoa salta e muda o seu comportamento. Exatamente, porque se nós estivermos numa zona que está confortável, eu até nem gosto muito disto, mas estou confortável, deixa-me estar. Exatamente. E lá está, vamos partir do princípio do tema, portanto, desta conversa, que é conhecer-se a ti mesmo. Exatamente. Se a pessoa não se conhece na realidade e profundamente, por vezes coloca na sociedade, no outro, no companheiro, no familiar, nos filhos, no trabalho, ou seja, coloca sempre a responsabilidade da sua insatisfação nos fatores externos. Exatamente, é assim, todos nós temos os recursos disponíveis que precisamos para atingir os nossos objetivos a que nos propomos. Simplesmente como estamos na nossa zona de conforto e como o autoconhecimento pode ser um caminho longo e muito doloroso,
porque por vezes não queremos aceitar que aquele comportamento vem de um valor ou de uma crença, ou ir lá atrás e remexer tudo nisso é doloroso, mas é essencial para que nós possamos avançar, possamos criar objetivos e não só. Quando nós temos este autoconhecimento sobre nós, quando aceitamos, quando abraçamos e pretendemos realmente mudar, todos os nossos objetivos vão ser muito mais congruentes, vão ser muito mais... vai ser um caminho muito mais fácil de andar e de ter uma outra aceitação, porque assim todas as nossas ações têm um impacto na nossa sociedade, nos nossos familiares, que é aquele zona de conforto que nós estamos mais habituados, não é? E então faz muita diferença nós termos este tipo de conhecimento em mente. Sim, porque nós somos um e fazemos parte de um todo. Exatamente, e as nossas ações... Portanto, nós estamos todos interligados. Falando no ponto que estavas a falar de nos conhecermos e das mudanças e etc., é um bocado por aí, é necessário conhecer-se e amar as feridas. E o velho, aquilo que já não serve, tem que se mandar fora, e eu já tenho dado algumas dicas, mesmo através da escrita, que é uma excelente ferramenta. Também, exatamente. Materializa, não é? Ajuda-nos a raciocinar os pensamentos e colocar tudo e ficar de uma forma materializada, e depois com o fogo sagrado, transmutação, queimar, é quase como deitar fora. Exatamente, mas lá está, é essencial. Estou livre para receber de novo. Exato, mas é essencial antes de deitar fora retirarmos aprendizagens, porque tudo o que nós fazemos há um motivo, há uma razão pelo qual e há uma ou várias aprendizagens a retirar, e é essencial nós retirarmos essas aprendizagens para que não vejamos aquele erro como sendo uma coisa má, mas sim, aconteceu-me, ok, eu aprendi isto e agora vou fazer melhor. Então, explica-me aqui uma coisa. Isso poderá estar relacionado com, às vezes, aquelas pessoas, e eu vou vendo, às vezes, muitas clientes vão dizendo: estou a repetir a mesma história, e esta situação já me aconteceu 2 ou 3 vezes. É um sinal. Diz? Isso é um sinal que a pessoa cometeu já aquele erro, ou teve aquele desafio anteriormente, não retirou nenhuma aprendizagem, não melhorou aquele seu comportamento, e então isto vai se repetindo até que ela aprenda que há ali algo que ela pode retirar e depois fazer diferente. Ou seja, a repetição de padrão até ser ultrapassado e quebrar. Exatamente. Ok, agora sim. Exatamente, e depois aí então o assunto fica arrumado e fica lá na gavetinha muito mais leve, sem aquele peso. Ok. Bom, diz-me uma coisa, como podemos fazer um bom feedback? Bom autofeedback? Sim. É assim, para já temos que ser fiéis a nós mesmos. Temos que nos pôr constantemente em causa. Não é estar, aconteceu isto, mas a culpa não é minha, dele. Não. Vamos dizer, ok, partindo do princípio que eu contribuí para isto, como é que eu posso melhorar e como é que eu posso alterar esta situação? A gente tem que pôr-se sempre em causa. Explica só aí uma coisa, qual é a diferença entre colocar-se em causa e estar em efeito? Então, estar em efeito ela nunca tem culpa de nada. Pronto, aqui a culpa, vamos ver que não é uma culpa, mas... E então todos os outros é que erraram e ela fez sempre tudo bem. Então estás a querer falar que a questão do efeito é que eu estava a falar há pouco atrás, em que eu disse que as pessoas, portanto, olham a responsabilidade é dos outros, e porque os outros, porque a mulher, porque o marido, porque os filhos. Exatamente. Isso estar em efeito. Completamente. Certo? Sim, quando a pessoa começa, então, mas porquê é que fizeste isto assim? Poça, então, mas tu é que fizeste isso. Não, é assim, fomos nós todos que fizemos, então vamos lá ver. Eu também contribuí, nem que fosse por
0,0001%. Eu contribuí alguma coisa para aquilo. Ok, isso então é que é nos colocar em causa. Exatamente, isto é pôr-nos em causa. Ok, eu também contribuí para que isto acontecesse, então vamos lá ver como é que eu posso mudar, ou como é que eu posso alterar, ou como é que eu contribuí para que isto acontecesse. Muito bem. E esta é a parte mais difícil, de nós dizermos, espera aí, que eu também contribuí para que isto acontecesse, então vamos lá alterar. É a parte mais difícil. Esse é o desafio. É, completamente, sim. Ok. Ruth, não nos vamos alongar muito mais, não sei se há mais alguma coisa que queiras partilhar. Penso que não, é assim, se quiserem saber mais, também podemos aprofundar mais isto do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, um outro desafio, mas penso que para agora, para deixar as pessoas lá em casa a pensar, isto será aquele pontozinho, as pessoas começarem a pensar e a meditar se realmente são congruentes com elas mesmas. Ok, Ruth, muito obrigada por teres aceitado. Muito obrigada pelo desafio, gostei muito. Muito obrigada por todas as tuas partilhas. Vocês aí, obrigada também por nos permitirem sermos e estarmos aqui as duas a partilhar um pouco de nós. Nós temos isso em comum as duas, não é? Somos duas doadoras natas, por isso já é uma das características que nós costumamos dizer que eu tenho mais a linha espiritual, a linha mais energética, aqui a Ruth é muito mais da linha mental, não é? O coach, o PNL, o prático, o materialismo, as coisas, o pilar, e nós temos feito uma sincronia engraçada em algumas atividades e algumas parcerias em alguma coisa, mesmo por isso, por a questão do equilíbrio, porque como mesmo a Ruth, e estas palavras são tuas, que a espiritualidade é a cereja no topo do bolo. Sim, era uma crença grande que eu tinha e que quebrei ao ir procurar, não é? Neste caso. Mas lá está, é uma constante aprendendizagem. Porque desde que nascemos até morremos, vamos estar sempre a aprender, sempre. Porque quando nós partimos do princípio que nós somos os seres humanos constituídos pela parte mental, a parte física, a parte espiritual, a parte emocional, que temos vários corpos e que para estarmos saudavelmente temos que cuidar de nós como um todo, tem cada vez mais fazer sentido a união das sincronias. Exatamente, temos que estar ali assim, em equilíbrio com tudo, porque se nós não estivermos em equilíbrio... E como eu costumo dizer, não é? Eu quanto mais sei, menos sei, e acho que ninguém sabe tudo. Por isso, quando nós partilhamos uns com os outros os nossos conhecimentos, nós conseguimos ter umas experiências muito mais enriquecedoras uns com os outros e vamos caminhando juntos. Portanto, deixo o desafio, o caminho faz-se caminhando, estamos abertas a novos temas, se assim o indicarem. Desafio outras pessoas também, porque eu sei, tenho muita gente com muito conhecimento, com conhecimento valiosíssimo para partilhar aos outros. Vamos lá começar, vamos lá pôr isso cá para fora, vamos ser felizes a contribuir. Sair da nossa zona de conforto, vamos lá sair de fora. Por isso, daí fora. Por isso, obrigada, portanto despeço-me. Em amor, obrigada. Por amor, com amor, saudações otimistas e até breve. Até breve, obrigada.